Eu gostaria de iniciar com você hoje uma série de exposições sobre o fim dos tempos, certo? E o texto que nós vamos embasar a nossa palavra, na verdade, são 2 capítulos do Evangelho de Mateus, e algumas vezes nós vamos lançar mão também do Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos é todo esse sermão um pouco mais condensado, ok? Mas esse sermão ele é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Pastor, o que isso significa? A palavra escatológico, na verdade, ela é a junção de 2 palavras gregas. A palavra escatos, que significa último, e a palavra logia, que significa estudo. Então, escatologia, o que é? É o estudo das últimas coisas, daquilo que está para acontecer antes da volta de Jesus. É isso que nós vamos estudar a partir de hoje. E os irmãos vão perceber que nós estamos bem próximos da volta de Jesus. E esse sermão escatológico de Jesus, ele começa aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. O que está acontecendo aqui? Deixa eu colocar para você o contexto do que está acontecendo. Irmãos, é a última vez aqui que Jesus irá pregar publicamente. A última vez. É a última vez que Jesus entraria no templo dos judeus. Por que isso? Porque Jesus estava sendo, mais uma vez, rejeitado pelos judeus. Todas as vezes, quando Jesus, ele pregava, principalmente no templo, ele era rejeitado pelos judeus, porque os judeus não reconheceram Jesus como o Messias esperado de Israel. Jesus não atendeu às expectativas dos judeus no tocante à sua messianidade. Os judeus queriam um Messias político, que os libertasse do poder e da tirania de Roma. Os irmãos sabem que Israel estava debaixo do domínio romano. Os judeus queriam um Messias que viesse como herdeiro legítimo do trono de Davi. O Messias viria, ele então desbarataria os exércitos romanos, mandaria os exércitos romanos embora, e levaria Israel novamente ao status de superpotência mundial, como foi nos tempos do rei Davi. Era esse Messias que o povo judeu queria. Aí, de repente, Jesus nasce numa manjedoura, vai morar em Nazaré, que era um lugarejo insignificante para os judeus, fica no anonimato quase 30 anos, se manifesta, e vem pregando a seguinte mensagem: ame seus inimigos, ofereça a outra face, totalmente o contrário do que os judeus queriam, porque os judeus queriam de alguém que os vingasse dos romanos, não alguém que lhes pedisse para amar os romanos. E essa era a mensagem de Jesus. Jesus, ainda por cima, comia com pecadores, andava na presença de pecadores e abençoou, alguns momentos, até mesmo romanos. Vocês vão se lembrar que ele cura o servo do centurião romano. Jesus, então, ele veio na contramão do que os judeus queriam como Messias. Todas as vezes que Jesus pregava publicamente, ele tinha a rejeição dos judeus e dos líderes judeus. E aqui, nessa pregação de Jesus, mais uma vez, ele é rejeitado pelos judeus. E ele, então, vai saindo do templo. Esse templo no qual Jesus estava presente, esse templo, meus irmãos, ele era o templo de Zorobabel. Lá no ano 516 a.C., os judeus voltaram do cativeiro babilônico, e essa volta não aconteceu de uma vez, foram várias vezes, eles retornam aos poucos para a sua terra, e numa dessas caravanas para retornar à Palestina, foi Zorobabel, o homem que reedificou o templo de Salomão, que havia sido destruído pelos babilônicos. Esse templo de Salomão, ele foi reconstruído por Zorobabel, e é nesse templo que Jesus entra. Esse templo de Zorobabel, no ano 19 a.C., ele começou a ser reformado pelo rei Herodes, o Grande. Herodes foi um homem escolhido por Roma
para governar a Judéia. E Herodes, ele não era um judeu, ele era um idumeu, ele era um descendente de Esaú. E para cair nas graças do povo judeu, para cair ali nas graças daquele povo hostil, ele começa a reconstruir, a reformar aquele templo de Zorobabel, que era algo muito simples. Por isso, no ano 19 a.C., Herodes começa essa reforma e ele transforma o templo de Jerusalém num dos mais belos edifícios, numa das maiores obras arquitetônicas do mundo antigo. Meus irmãos, sabe por que o templo de Jerusalém não foi listado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Por causa do preconceito para com os judeus. Eles colocaram o templo de Ártemis, em Éfeso, como uma das maravilhas do mundo antigo, mas quem deveria ocupar esse posto era o templo de Salomão, que era um templo suntuoso. Só para vocês terem uma ideia, ele ocupava 1/6 de toda a área de Jerusalém. Era uma esplanada com vários pórticos, colunatas, edifícios. Lá em Jerusalém, alguns irmãos aqui foram em Israel, os irmãos viram uma maquete que foi construída reproduzindo a Jerusalém dos tempos de Jesus. E lá tem uma reprodução fidedigna do templo. Eu trouxe uma foto aqui para você ver. Olha só como era o templo de Jerusalém. Olha que coisa linda, que coisa magnífica, não é? Esse templo tinha 45 metros de altura, 45 metros de comprimento, e era cercado por edifícios suntuosos. Quem realizou essa obra foi Herodes. E foi nesse templo que Jesus estava pregando quando ele foi rejeitado. Quando ele sai do templo, é o que está aqui no versículo de número 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Lá em Marcos, nós vamos ver que os discípulos começaram, daqui a pouco eu vou mostrar o texto, chamar a atenção de Jesus para a suntuosidade do templo. Por quê? Porque Jesus, em outros episódios, aqui mesmo no capítulo 23 de Mateus, ele começou a profetizar contra a destruição de Jerusalém e do templo, porque o templo se tornou o orgulho nacional. O povo começou a idolatrar aquele templo. O judeu achava que pelo fato de ter o templo, era uma garantia de que Deus estava com eles. Por quê? Porque no templo ficava o Santo dos Santos. E o povo achava realmente que ter o templo, ou investir no templo, fazer com que o templo crescesse, era uma prova incontestável de que Deus estava com o povo, de que Deus estava aprovando a nação e estava do lado da nação. Por isso aquele templo se transformou no orgulho nacional de Israel. O povo começou a depositar toda a sua confiança naquele templo. Jesus então começa a profetizar contra Jerusalém. Veja só, essa profecia de Jesus aqui em Mateus 23, versículos 37 e 38. Olha o que Jesus fala. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Perdão, tem o 39 também. Vai ficar deserta. 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Jesus diz o seguinte: a tua terra vai ficar deserta. Olha para você ver. A sua terra vai ficar deserta. Era uma profecia contra Jerusalém. Há uma outra profecia que está aqui em Mateus 22, 7. Quando Jesus conta a parábola daquele rei que deu uma festa, convidou muitos convidados e eles rejeitaram o convite. Olha só uma profecia contra Jerusalém. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Que cidade é essa, queridos? É a cidade de Jerusalém. Jesus começa a profetizar contra Jerusalém. Há uma outra profecia, que está aqui ainda no capítulo 23 de Mateus, 33 a 36. Olha só. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis, de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Tem mais um texto aqui em Lucas 19, 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus então profetizou várias vezes contra Jerusalém, e isso muito provavelmente mexeu com os discípulos. Eles ficaram encucados com isso que Jesus Cristo estava dizendo, porque quando eles olhavam para o templo, aquela construção magnífica, aquelas pedras bem lavradas, aquelas colunas, aquele templo que não parava de ser reformado, eles pensavam: mas como Deus vai permitir que esse templo seja destruído? Aí você vai entender o porquê deles terem perguntado para Jesus. Ali embaixo nós temos o texto de Marcos 13, versículo 1, que é o texto correlato. Veja só, vamos ler Marcos 13, 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras, que edifícios. Ou seja, mestre, como pode esse templo ser destruído? Veja que construção, veja que obra-prima da arquitetura. Como é que esse templo pode ser destruído? Obviamente esse discípulo estava se lembrando das profecias que Jesus havia proferido várias vezes contra Jerusalém. E aí Jesus dá a seguinte resposta, está lá no versículo de número 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui começa uma nova era na história da humanidade. Sabe qual? O fim dos tempos. Essa profecia aqui, irmãos, preste atenção nisso. Essa profecia, ela foi proferida no ano 33 depois de Cristo. E ela foi cumprida literalmente no ano 70. No ano 70, daqui a pouco eu vou falar, essa profecia foi se cumprida. Foi sendo cumprida. Eu queria dizer uma coisa para você. Os céticos, os ateus, aqueles que não creem na Bíblia, aqueles que não acreditam em Jesus, os teólogos liberais, eles não acreditam na inerrância da palavra de Deus, eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus, eles não acreditam na ressurreição de Cristo, eles não acreditam em nada disso. Eles não acreditam que realmente Jesus Cristo ressuscitou, que Ele voltará. Eles tiram toda a parte sobrenatural da teologia bíblica. Os teólogos liberais e outros céticos, eles lançaram mão de um argumento que dizia o seguinte: não, de jeito nenhum. Depois que Jerusalém foi destruída no ano 70, os discípulos, para dar a Jesus o status de profeta, eles foram lá e inseriram essa profecia como sendo uma profecia de Jesus. Esse argumento que eles lançaram mão, eu trouxe aqui para você, é um nome diferente, é aquele ali, ó, vaticinium ex evento, ou seja, profecia após o evento. Eles sempre vão contestar a palavra de Deus. Eles vão dizer que essa profecia foi proferida depois do cataclisma, depois da destruição de Jerusalém. Eles vão fazer isso para quê? Para dizer que, na verdade, foram os discípulos que acrescentaram. Só que nós temos uma questão. Todos os evangelhos, com exceção de João, existem evidências históricas, evidências concretas, homens que se debruçam
para descobrir a datação exata dos evangelhos, são de comum acordo que todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos antes do ano 70, com exceção de João, e nós vamos ver aqui agora, eu trouxe para você, veja só, quando esses evangelhos foram escritos? Mateus, entre os anos 44 e 55, Marcos, entre os anos 64 e 68, Lucas, entre os anos 58 e 65, e só João foi escrito no ano 90, mas João não tem essa profecia. Então, eu quero que você entenda, por que eu trouxe essas informações para você? Nós estamos falando de uma profecia real, que se cumpriu literalmente como Jesus disse. Você pode crer em Jesus, você pode crer na palavra de Deus. A palavra de Deus não erra. Que venham todos com seus vaticínios, evento, não adianta, não tem como você contestar a veracidade e a palavra do Senhor em toda a sua pureza, porque Jesus disse no ano 33, Jerusalém será destruída, o templo vai ser destruído, e foi mesmo. No ano 67 da era cristã, no ano 67, houve uma revolta terrível em Jerusalém, principalmente pelos zelotes, que era um grupo que se revoltava contra Roma o tempo inteiro. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, era um zelote. E eles se revoltaram contra Roma e quiseram expulsar Roma de seus domínios. E quando o imperador Vespasiano ficou sabendo disso, ele enviou o seu filho, o general Tito, para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele promoveu um cerco que durou quase 4 anos. Irmãos, foi terrível, a ponto da fome ser tão severa no cerco de Jerusalém, que as mães, elas matavam os seus filhos recém-nascidos para comê-los, porque não tinha comida em Jerusalém. Esse era o objetivo do cerco. Não permitir que entrasse abastecimento de comida nem de água. Jerusalém foi se enfraquecendo, e quando ela estava totalmente rendida, os romanos, no ano 70, entraram na cidade, arrebentaram as portas, entraram na cidade e mataram mais de 1 milhão de judeus. Lembra quando Jesus Cristo estava sendo crucificado e os judeus zombavam de Jesus e diziam assim: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos? Pois é, caiu mesmo. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos quando Jerusalém foi vencida, foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E diz-nos a história que quase 100 mil judeus foram levados escravos para Roma. Dentre esses judeus, há um muito proeminente, um homem muito capacitado, um homem de letra, um homem muito estudado, que conhecia vários idiomas, dentre eles o latim. E esse homem era um comandante de soldados, e ele estava na Galileia, e ele foi capturado, mas ele não foi morto. Ele foi levado para Roma. O nome dele era Yosef Ben Matitiaho, que era o nome dele, mais conhecido como Flávio Joséfo, que é um historiador que recebeu cidadania romana, e ele escreveu 3 livros: História dos Hebreus, Antiguidades Judaicas e Guerras Judaicas. E é esse homem, um não cristão, um homem que não era cristão, um homem que era um judeu, que vai nos dar um relato do que aconteceu naquele dia. No livro Guerras Judaicas, ele escreveu o seguinte: aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo, e agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar a ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo da madeira que ardia, e, ajudado por um companheiro, lançou o petardo terrível através de uma das janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito, tão agudo quanto a tragédia, ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chamas,
Não se mostrava misericórdia pela idade, nem posição social. Lembra o que Jesus Cristo disse? Que eles não respeitariam as crianças, não respeitariam os homens, que eles estariam dentro da cidade e todos eles seriam atacados? Olha o cumprimento aqui do que Jesus disse. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente. O imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos, com exceção das torres altas de Fazael, Ípico e Mariame. E aquela parte da muralha que cerca a cidade pelo oeste, sabe que muralha é essa? O Muro das Lamentações, que está de pé até hoje como uma testemunha de que a profecia de Jesus se cumpriu. Daqui a pouco eu vou mostrar. O resto da muralha foi de tal forma nivelada a não deixar aos futuros visitantes qualquer indicação de que ali antes tinha sido um local habitado. Nota, escavações feitas em 1968 desenterraram muitas das pedras que foram derrubadas do muro do templo e da cidade. Muitas pedras, preste atenção nisso, muitas pedras foram quebradas para se retirar o ouro que havia caído, derretido do teto do templo. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meus irmãos, quando você lê o texto bíblico e você faz uma pesquisa histórica, não tem como você não crer na palavra de Deus. Tudo que Jesus Cristo disse se cumpriu literalmente. Esse homem, Flávio Joséfo, porque você poderia dizer o seguinte, não, quem escreveu isso aí foi um cristão, e é óbvio que esse cristão, ele vai defender a questão dos cristãos. É óbvio que ele vai dar ênfase nisso para fazer valer a promessa, não é? A profecia, digo, de Jesus. Mas ele não era cristão, ele era um judeu. Mas ele teve que se render ao fato de que aquilo que Jesus Cristo havia profetizado se cumpriu. Veja só, eu trouxe aqui algumas fotos para te mostrar, porque além desse testemunho literário que nós temos, existe também a própria história, que está aí para todo mundo ver, de que realmente houve um massacre no ano 70, cumprindo a primeira profecia dos fins dos tempos que Jesus havia proferido. Veja só essa foto. Esse aqui é o Muro das Lamentações. Vocês foram lá, né, irmã Gina? Esse aqui é o Muro das Lamentações. É a muralha oeste. É a muralha que o imperador deixou ficar de pé, para que quando alguém visse esse muro, pensasse assim, como existiu aqui um templo tão suntuoso como nos diz a história. Isso aqui é uma testemunha visível de que a profecia de Jesus se cumpriu. Existe lá em Roma um outro monumento chamado Arco de Tito. Esse monumento foi erigido para se homenagear o imperador Tito por ter destruído Jerusalém. E dentro do arco tem essa figura aí. Não sei se está dando para identificar. Aqui nós vemos romanos levando objetos do templo para Roma. Olha o menorá aqui, gente. Olha o candelabro que ficava no templo. Estão vendo? Isso aqui tudo são romanos levando objetos do templo para Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Meus queridos irmãos, eu queria mostrar para você uma coisa muito interessante. Deixa eu só voltar aqui. Agora sim, no versículo 3, quando Jesus estava saindo do templo, ele estava indo para Betânia, dormir em Betânia, e ele para no Monte das Oliveiras. Ele para no Monte das Oliveiras. Agora, se antes os discípulos estavam preocupados com as profecias, agora muito mais. Então eles chegam diante de Jesus e dizem, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Provavelmente Jesus tinha essa visão aqui, ó. Isso aqui é uma visão de Jerusalém, do Jardim das Oliveiras. Aqui no fundo, está vendo? Tem uma mesquita, não tem? É a mesquita do Domo da Rocha. Era aqui que ficava o Templo de Salomão. Aqui tem a muralha que ficou de pé, não é? E mais alguns edifícios que compunham a área do templo. Era aqui que ficava o templo. Então, quando Jesus estava lá no Jardim das Oliveiras, os discípulos olhando tudo aquilo e ouvindo as profecias de Jesus acerca
acerca do templo e acerca de Jerusalém, eles perguntam isso para Jesus: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu quero te convidar para estar presente conosco nos próximos domingos, porque nós vamos estudar muitas profecias que foram se cumprindo ao longo dos tempos e algumas que estão se cumprindo literalmente. Mas hoje eu queria extrair daqui pelo menos 4 lições que eu quero compartilhar com você, muito importantes, porque eu te dei todo um panorama do que aconteceu, todo um panorama, e eu queria compartilhar com você algumas lições, lições que podemos aprender em Mateus 24, 1 a 3. Primeiro, Deus não se deixa levar pela beleza exterior. Olha, mestre, que pedras, que construções. Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Escute uma coisa que eu vou te dizer, isso é muito sério. Deus não está olhando para o valor que você deposita na igreja. Deus não está olhando para a roupa que você veste quando você vem para a igreja. Deus não está olhando para a beleza da sua voz quando você louva na igreja. Deus não está, meu irmão, impressionado com as lágrimas que rolam no seu rosto quando você canta na igreja. O que Deus está olhando é para o seu coração. Não adianta ser belo por fora e totalmente estragado por dentro. Lembre-se que Jesus olhou para os escribas e fariseus e disse assim: vocês são sepulcros caiados. Jerusalém era belíssima, o templo era belíssimo, mas era só isso que eles tinham. Jerusalém não tinha beleza, não havia essência, não havia religiosidade, não havia compromisso com Deus, não havia relacionamento com Deus. Lembre-se que quando Samuel foi ungir Davi, rei de Israel, ele olhou para todos os irmãos de Davi e ele dizia: é este, é este, é este. E aí o Senhor disse assim: você está enganado, Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem olha para aquilo que está diante de si, porém o Senhor olha para o coração. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, como anda a sua vida? Essa beleza que você tem mostrado externamente, condiz com o que você é por dentro? Ou você é apenas um templo suntuoso por fora? Deus não se deixa levar pela beleza exterior. Deus não se deixa levar pela beleza que nós muitas vezes mostramos, e muitas vezes fazemos isso. Mostramos ser extremamente religiosos, mas o nosso coração está totalmente longe do Senhor. Como é que está o nosso coração? É isso o que vai fazer a diferença quando o Senhor Jesus voltar. Existe, irmãos, uma concepção hoje de que a estética, ela é um fator diferencial, mas não é. Não é. O pastor disse uma coisa hoje muito interessante: nós temos um templo, nós temos um lugar onde nos reunir. Esse templo é um templo bonito, aconchegante, um templo vistoso. Quem passa na porta da nossa igreja acha o nosso templo bonito, mas nós não podemos ser conhecidos por causa da beleza estética do nosso templo. Temos que ser conhecidos pelo povo que está dentro dele. Que tipo de povo nós somos? Como está o nosso coração? Quando você está cantando aqui na igreja, está louvando, você realmente está louvando o Senhor? Ou você está fazendo isso para que as pessoas te vejam? Para que as pessoas possam te elogiar depois? Cuidado com a aparência exterior. Deus não se deixa levar. Os discípulos estavam impressionados com a beleza do templo. Que pedras, mestre, que coisa maravilhosa, olha que construções. E Jesus diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deus não se deixa levar pelas glórias desse mundo, pela pompa desse mundo. Querido irmão, o que importa é o que nós somos por dentro. Quer ser belo? Seja belo por dentro. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda lição que eu aprendo aqui, meu irmão, é essa: não menospreze as profecias. Escute, ninguém inventou esse livro, ninguém criou esse livro e disse: eu vou inventar uma história de um Deus para ver se eu melhoro o mundo. Não, esse livro é o livro de Deus, esse livro é a verdade. Esse livro é a palavra de Deus, pura,
santa, inerrante. O que está escrito aqui vai se cumprir. É um erro menosprezar a palavra de Deus, e é o que as pessoas têm feito hoje. Quantas pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado e se agarrando nas suas teologias particulares, se agarrando naquilo que entendem ser a vontade de Deus, mas não há vontade de Deus fora da palavra de Deus. Queres conhecer a vontade de Deus? Conheça a palavra de Deus. Um certo escritor disse assim: queres ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Queres ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. E o que ela disse, ela disse. E o que vai acontecer está premeditado, está profetizado aqui. Você pode ter certeza de que vai acontecer, meu querido. Não menospreze as profecias. Quantas pessoas hoje estão se perdendo porque não estão dando crédito ao que a Bíblia diz, ao que a palavra de Deus diz. Quantos estão pregando a palavra de Deus hoje e muitos estão preferindo uma teologia que afague seu ego, uma teologia que diga para você o que você é e o que você pode ser, mas não diante de Deus, diante de você e da sociedade. Quantas pessoas hoje estão ouvindo um evangelho mentiroso, um evangelho antropocêntrico, que dá ao homem uma falsa impressão de si mesmo? Eu digo para você, não menospreze as profecias. Se essa palavra está dizendo que Jesus vai voltar, Ele vai voltar. Se esse livro está dizendo que Jerusalém iria ser destruída, está aí a prova do que Jesus disse no ano 33, 37 anos antes do evento, Jesus disse, vai acontecer isso, as pedras serão derrubadas, Jerusalém será queimada, e tudo se cumpriu cabalmente como Jesus disse. E eu preciso crer nesse livro, irmãos, eu preciso crer nesse livro. Você crê nesse livro? Você tem feito desse livro o seu livro? Esse livro tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Então não menospreze. Nós vamos ver aqui muita coisa, porque alguns hoje, engraçadinhos de plantão, estão dizendo que demora, ele não volta. Ele disse isso há 2000 anos atrás, e até hoje as coisas continuam do mesmo jeito, mas era exatamente assim que o judeu vivia. O judeu ouviu aquelas profecias de Jesus, e eles continuaram vivendo a vida normalmente, até que de repente veio o exército romano, sitiou Roma, e depois entraram em Jerusalém e mataram mais de 1 milhão de judeus, e o fim veio. Hoje nós estamos diante dessa profecia de que Jesus vai voltar. Eu não sei quando, eu não sei de que maneira, eu não sei como será a volta de Jesus, mas Ele virá, irmãos, porque a palavra de Deus diz que Ele virá. Eu não posso menosprezar as Escrituras, não menospreze as profecias. Leia a Bíblia, entenda que quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Aprendi mais uma lição aqui. A destruição de Jerusalém deu início a uma nova era denominada fim dos tempos. Querido, nós estamos no fim dos tempos. Estamos caminhando para a volta de Cristo. Como é que está a sua vida? O que você tem que corrigir diante de Deus? Qual é o pecado que você tem que abandonar? Pare de viver essa vidinha mais ou menos. Talvez você esteja vivendo uma vidinha nem lá nem cá. Nós estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando. Precisamos corrigir a nossa vida, precisamos refazer o nosso compromisso com Deus, precisamos corrigir aquilo que tem que ser corrigido, irmãos, porque nós estamos no fim dos tempos. 2000 anos se passaram, eu sei, mas nós estamos no fim dos tempos. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos um tempo cronológico, mas Deus não. Deus está rigorosamente atendendo o seu próprio cronograma. E a qualquer hora as trombetas soarão. E você pode ser pego de surpresa. Você pode ser surpreendido por uma situação devastadora. Não vai adiantar correr. Não vai adiantar você apelar para o pastor. Não vai adiantar você pedir uma nova chance. Porque todas as oportunidades do mundo estão sendo dadas para nós. E eu aprendo uma última lição e caminho para o final. Eu quero que você preste bem atenção nessa última lição. Isso é fato. Preste atenção nessa última lição. A destruição de Jerusalém é um prenúncio do que acontecerá com os incrédulos.
O que aconteceu com Jerusalém é uma amostragem do que vai acontecer com todos aqueles que rejeitam a Cristo. Eu dei para você um panorama da rejeição de Cristo. Cristo foi rejeitado pelos judeus. Cristo foi desprezado pelos judeus. Os judeus rejeitaram a Jesus. Ele veio como profeta de Deus, pregou a palavra de Deus, pregou o evangelho. Cristo foi rejeitado. E hoje ele tem sido rejeitado do mesmo jeito. Veja só se essa profecia aqui não tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Mateus 23, 33 a 36. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas. A um deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Não é isso que tem acontecido hoje? Quantas vezes nós temos pregado o evangelho para as pessoas? Quantas vezes você recebe alguém na sua casa, ou você visita alguém, e você abre a Bíblia, e você fala do amor de Deus, e as pessoas dizem, agora não creio, não concordo, mais para frente, eu estou muito novo, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar tudo, lá na frente eu entrego minha vida para Cristo. As pessoas hoje têm rejeitado Cristo o tempo todo. A mesma coisa que aconteceu naqueles dias está acontecendo hoje. Você mesmo, você tem pregado o Evangelho. Como as pessoas têm reagido à pregação do Evangelho que você tem apresentado? As pessoas têm sempre arranjado uma desculpa para não entregarem-se a Cristo. E elas sempre têm apresentado motivos e mais motivos para deixar para depois. E nós continuamos pregando, e as pessoas zombam de nós, e as pessoas zombam dos pastores, e as pessoas zombam dos pregadores. Me lembro de uma pessoa com quem eu conversei quando eu havia me convertido, e eu estava pregando o Evangelho para ela, e ela zombava, e ela ria, e ela dava gargalhadas, e ela me humilhava na frente dos outros. Conheci um outro que eu preguei o Evangelho para ele, e ele pegou aquela palavra que eu preguei para ele, e começou a fazer piadinha com a palavra que eu preguei para ele. Coisas que eu não tenho nem coragem de dizer para você. E ele começou a debochar do Evangelho, ele começou a debochar de Cristo, e alguns dias depois ele foi assassinado. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que o que aconteceu lá naqueles tempos está acontecendo hoje também. Você que está aqui nos visitando nessa noite, ainda não se entregou para Cristo. Quantas vezes você já ouviu o chamado de Deus? Quantas vezes você já ouviu o Evangelho e você insiste em dizer não? Você fechou o coração. Cuidado, o que aconteceu com Jerusalém pode acontecer com você. Veja só, esse texto, que é mais uma profecia do Senhor Jesus, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Eu creio que o versículo está aqui, sim, Lucas 19, 44, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus Cristo está com a sua graça maravilhosa, visitando muitos corações, e Ele tem sido rejeitado. Você tem rejeitado Cristo, pois um dia você vai ter que arcar com as consequências da sua rejeição. Você vai ser destruído se você não se entregar a Cristo. Veja só esse outro texto de Hebreus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Irmãos, eu quero dizer para você, meu querido, permaneça firme na fé, e se você que está aqui nesta noite ainda não se entregou a Cristo, não perca tempo, se entregue o quanto antes, viva com Cristo, dedique-se a Cristo, porque Ele vem aí, Ele voltará. Tem uma frase, e eu encerro a minha palavra nessa noite. Queres escapar no juízo final? Faça um juízo inicial. Como está a sua vida? Eu provei para você aqui, por A mais B, que o que Jesus Cristo disse aconteceu. Você duvida que continuará acontecendo, e você duvida que está acontecendo? Domingo que vem nós vamos falar mais sobre esse sermão.
Você duvida que nós estamos vivendo hoje cumprimentos de profecias de Jesus? Ele está voltando. Faça um juízo inicial da sua vida. Como é que você está diante de Deus? Qual é a decisão que você tem que tomar? Como é que está a sua vida? Você é um daqueles que sempre deixa para depois? Tem uma frase também, eu não coloquei aqui, me veio à cabeça agora. A decisão por Cristo, adiada demais, pode ser a tragédia do tarde demais. Lembra quando Noé estava pregando a palavra de Deus enquanto construía a arca? Ele pregava, ele falava, ele anunciava a palavra de Deus, construindo a arca, esperando um dilúvio de chuva que não havia acontecido ainda não havia chovido. E ele diz, Deus vai destruir o mundo. E enquanto ele pregava, a Bíblia diz isso, que ele foi pregoeiro da justiça. E ele pregava, e as pessoas que estavam zombando dele, fazendo gracejos e rindo dele. Mas a porta estava aberta. E a porta da graça está aberta para você. Escancarada. Você pode entrar por ela. Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, achará pastagens. Você pode entrar pela porta hoje, porque ela está aberta, mas um dia, depois que Noé construiu a arca, Deus diz, entra tu e a tua família na arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E eu fico imaginando como foi o desespero e a angústia e os gritos de terror que se apossaram das pessoas quando o dilúvio chegou e a água subiu e a arca flutuou. O quanto essas pessoas devem ter batido na madeira da arca, pedindo uma nova chance, pedindo uma nova oportunidade para entrar, mas lhes foi negada. E eu garanto para você, meu querido, que quando Cristo voltar, não haverá mais oportunidades. A oportunidade é agora. Renda-se a Cristo, Ele voltará e você poderá ser surpreendido e você poderá pagar um preço altíssimo, porque hoje você está escutando a palavra de Deus e você não poderá dizer que não ouviu. Quantas pessoas estão ouvindo e estão fingindo que não é com elas, e ficam olhando para o lado, e ficam olhando para cima, e ficam olhando para si mesmos, e dizem, não vai acontecer, isso é bobagem, isso é uma palhaçada, isso aí é algo que os crentes falam para colocar medo nas pessoas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, Jesus voltará. O que é que você vai fazer? Por isso, faça um juízo inicial da sua vida. Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Ele está dizendo para você, eu voltarei. Como é que Ele vai te encontrar? Eu quero orar com você nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e glorificado, engrandecido seja o Teu nome. Obrigado por essas advertências que o Senhor nos deu. Obrigado por ter nos falado nessa noite. Nós sabemos que o Senhor vai voltar. Senhor Jesus, nós sabemos que um dia o Senhor vai aparecer nas nuvens. Não permita que nós sejamos surpreendidos, que nós estejamos despreparados quando isso acontecer. Não permita. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que se há alguém aqui nesta noite que ainda não se entregou a Cristo, ó Deus, venha com a Tua graça sobre essa vida. Cele essa vida. Coloque vidas aqui, ó Deus, nesta arca. Para que não sejamos, ó Deus, surpreendidos por esse grande dilúvio que vem por aí, que é a volta de Cristo. Ó Deus, se há alguém aqui que precisa urgentemente acertar a vida com o Senhor, faça isso nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus. Obrigado por esses 3 versículos tão profundos e por tudo que eles nos ensinam. Obrigado pela sua palavra bendita. Ó Deus, prepara-nos para aquele dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepara-nos para esse encontro. Em nome de Jesus. Amém.